Estamos aqui, é mais para cá. A gente falou, a última coisa que a gente falou foi do escorregamento, né? O all slip, que é um fenômeno muito importante para medida, né? Então, veja, esse escoamento que a gente estudou, escoamento capilar, é um escoamento que, como grande vantagem assim na área de reologia, é atingir altas taxas de cisalhamento, né? Que são essas taxas aqui. Opa, 10 a sexta, 10 a quinta segundos, né? O reômetro não chega a essas taxas. As taxas do reômetro são pequenas comparadas à reometria capilar, né? Então, essas técnicas acabam que elas são complementares. Do ponto de vista da indústria de processo, o reômetro ele é capaz de fazer as caracterizações que a gente faz usualmente. Eu nunca trabalhei com reômetro capilar, mas, como eu falei, é importante a gente estudar ele, porque ele é complementar ao reômetro rotacional e porque todo mundo já estudou em algum momento escoamento em um tubo. Agora a gente vai falar da reometria rotacional. Essas três aí são as principais geometrias, a gente já falou, já mostrou, e eu estou aqui relembrando, né? A primeira geometria clássica assim, da reometria rotacional é a placa-placa, né? Que é uma placa circular, todas as geometrias são circulares, em que você preenche um fluido, a placa embaixo está imóvel, normalmente, e em cima essa geometria gira com a velocidade angular conhecida ou não, né? Você, na reologia, você pode pedir que o reômetro faça uma força e você mede a posição e a velocidade, ou que o reômetro gire a geometria a uma determinada velocidade e você meça a força. Os reômetros hoje em dia, a maioria deles são reômetros que a gente solicita uma velocidade ou uma deformação, que a gente chama, né? Que é quanto o pratinho gira, a ponta do pratinho gira, na verdade, linearmente, né? E dividido pelo gap, normalmente. Não, dividido pelo perímetro do pratinho, na verdade, que é a deformação relativa, e mede a força. Esse tipo de reômetro mede o torque, né? Esse tipo de reômetro é conhecido como reômetro de deformação controlada. A maioria dos reômetros são desse tipo hoje em dia. E o outro reômetro é o de tensão controlada. Você impõe um torque e mede a posição. Essa geometria vocês já viram. Essa outra é a cone-placa, vocês também já viram, fizeram um exercício sobre ela, que em vez de ser uma placa plana, na parte superior aqui, que a gente está colocando geometria, é um cone, que tem um ângulo muito pequeno, né, que traz uma grande vantagem, que é a uniformidade da taxa de cisalhamento. E a outra geometria, aí essa está no exercício também, é o chamado cilindro concêntrico. Veja, o cilindro concêntrico tem uma área em contato com o fluido muito grande. Então, ele é usado mais para fluido de baixa viscosidade, né? E ele tem alguns problemas, né? O primeiro é esse aqui, que o fluido ele está em contato com o bob, né? Que chama, mas o copo, né? O bob, que é esse elemento aqui do meio, com o cilindro. Aqui embaixo também. Aí tem uma técnica para poder remover esse contato, que é esse cilindro aqui com um dente, né? Que quando você coloca no fluido, ele forma esse bolsão de ar aqui, então o fluido não fica em contato com o cilindro aqui embaixo, então ele não faz resistência. No cilindro concêntrico, a gente está interessado no cisalhamento aqui nessa parede do cilindro, né? Nessa parede grande. O cilindro concêntrico, ele também, pela própria natureza dele, né? Ele não gira a velocidades tão altas quanto a placa e o cone, né?
ele tem problemas de escoamento secundário, que a gente vai ver daqui a pouco, que é um escoamento além daquele laminar organizado que a gente está levando em consideração, que complicam a medida para velocidades angulares altas. Então, a gente vai estudar esse mesmo escoamento que a gente tem estudado, que é o escoamento a taxa de cisalhamento constante, estado estacionário, taxa de cisalhamento constante, se é estado estacionário tem que ser, mas tudo bem. Escoamento laminar, fluido incompressível. Né? Aí veja, nesse escoamento, a taxa de cisalhamento constante, a tensão de cisalhamento também é constante. Então, a gente pode definir a função material, viscosidade, e a gente usa geometria tal que a velocidade ela só tem um componente, e a gente pode escrever a velocidade como taxa de cisalhamento vezes posição. O tensor, taxa de deformação, só tem um componente diferente de zero, né? Tem dois, mas eles são iguais. E a taxa de cisalhamento e o tensor tensão tem dois componentes iguais. Opa! Cisalhamento. E três componentes normais, do qual a gente está interessado em dois. O primeiro coeficiente normal e o segundo coeficiente normal. E também esse escoamento satisfaz a condição de não deslizamento, né? Que a gente viu, não tem o all slip, que é a velocidade no fluido na superfície parada é igual à velocidade da superfície, ou seja, zero. Primeiro elemento que a gente vai estudar é o placa-placa. Então, veja, deixa eu definir algumas coisas aqui. Deixa eu ligar aqui que desligou. A gente tem essa placa aqui, essa visão de cima. Aí suponha que eu marquei um ponto aqui na minha placa. Aqui é o centro e aqui é um Rzão. Esse ponto aqui, quando a placa está girando, ele tem velocidade, a velocidade da placa, que é a velocidade angular, que eu estou chamando de ômega maiúsculo, vezes o raio. Quanto essa placa anda, eu chamo de deformação. E a velocidade com ela anda, eu chamo de velocidade de deformação. E a derivada, né, vamos dizer que seja constante, nesse caso não é, que a derivada... Vamos botar aqui no raio, né? Aí fica aí, constante. dz ela é igual à nossa taxa de deformação. Só para alinhar o vocabulário. Então, o fluido ele só vai ter velocidade angular aqui abaixo da placa, né? Então, a única componente relevante é Vθ. Não tem VR, porque não tem escoamento nessa direção, que é a direção R. E nem tem VZ, que seria o escoamento na direção do eixo, né? O único escoamento que tem é o fluido girando, que é a direção dele é θ. E na placa, a velocidade do fluido é igual à velocidade da placa. Né? Essa placa ela está distante H do piso ali, da placa inferior, e a referência da gente é a placa inferior para cima. Todo mundo entendeu isso aí? Sim? Não? Talvez? Sim. Então, veja. Esse aqui a gente usa o sistema de coordenadas cilíndrico. Esse aqui é o gradiente de velocidade. Lembra? O tensor taxa de deformação
que a gente precisa para calcular a viscosidade. A viscosidade é uma tensão dividida pela taxa de deformação. Ele é dado pelo gradiente da velocidade, mais o transposto do gradiente da velocidade. O gradiente da velocidade, em coordenadas cilíndricas, tem essa forma. E veja que um monte de coisa vai desaparecer, que VR é zero, VZ é zero. Então, a gente vai cortar um monte de coisa aqui desse gradiente que a gente vai mostrar aqui depois. E o escoamento aqui, entre as placas, esse azulzinho aqui é o fluido, a placa de cima se movendo com velocidade gama Rzão. Não R, porque a depender da distância que está do centro da placa, a placa tem velocidade linear maior. Concorda todo mundo com isso? Sim? Sim, todo mundo concorda? Concorda, Luiz? Sim. Sim? Concordo. Beleza. Então, veja. Aqui no fluido, se a gente admitir que o perfil é linear, né, é só a gente pegar em 2 pontos. Em Z igual a zero, a velocidade igual a zero. Em Z igual a H, a velocidade é gama R. Então, a velocidade, não precisa nem fazer muita conta, vai ser igual a gama R, que é a velocidade da placa, vezes a distância relativa de H. Ou então, se você quiser fazer, você diz que a velocidade em θ ela é igual à velocidade da placa mais uma constante, uma reta, né? A velocidade da placa vezes a altura mais outra constante. Ou melhor assim, desculpa. Pode chamar A, Z mais B, duas constantes desconhecidas. Aí você sabe a velocidade em 2 pontos. Aí você pode calcular A e B. Certo? Qual é a hipótese que tem aqui por trás, que é forte? Que o perfil de velocidade é linear. É uma reta ali dentro. Isso é verdade? Na placa é próximo à verdade, porque a distância entre as placas é muito pequena. É da ordem de 1 milímetro. Um experimento de placa a placa típico, a distância é 1 milímetro. 1 milímetro é muito pequeno. Você pode aproximar por uma reta, 1 milímetro. 2 pontos na distância de 1 milímetro, você pode aproximar por uma reta. Aí, beleza. Se eu pegar esse gradiente aqui e fazer as derivadas, vai sobrar essa matriz aqui. Veja que só sobram os termos de Vθ. E Vθ é ômega R vezes a distância relativa à placa superior. Se eu derivar por R, só é linear em R, vai ficar gama Z H, que são esses termos aqui. Beleza? Aí, se eu somar essas duas matrizes, que é a matriz do gradiente, a transposta da matriz do gradiente da velocidade, eu vou ficar com a tensão, o tensor taxa de deformação. Que também só tem 2 elementos. A gente pode usar isso aqui direto, né? Igual a gente fez até algumas vezes, mas a gente pode ser mais formal. E pode calcular a magnitude do tensor taxa de deformação que a gente definiu. A magnitude, isso é um escalar, do tensor taxa de deformação, que é um tensor, é esse produto aqui do tensor, que é o produto dessa matriz com ela mesma,
mas é um produto matriz a matriz, elemento a elemento, é 0 vezes 0 mais... Vou pegar aqui. Elemento a elemento, 0, esse primeiro elemento, 0 vezes 0 mais 0 vezes 0, segundo elemento, 0 vezes 0, terceiro elemento, mais, aí vai somando, até chegar aqui, vai dar ômega ao quadrado, R ao quadrado, H ao quadrado nesse elemento, e aí vai somar com ômega ao quadrado, R ao quadrado, H ao quadrado nesse elemento. Aí vai dar 2 ômega ao quadrado, R ao quadrado, H ao quadrado, dividido por 2 vai ficar ômega ao quadrado, R ao quadrado, H ao quadrado. Tirando a raiz, fica ômega RH. Beleza, Luísa? Então, beleza, a gente tem tudo agora, né? Podemos fazer análise. O tensor-tensão vai sobrar só essa tensão de cisalhamento, que é Z-teta, né? Veja, você tem a placa, o vetor normal ela é um Z, e o movimento é na direção teta, é o giro. Então, o tensor relevante é tal de Z teta. Certo? E as outras tensões são normais, tensões normais que vão aparecer em fluidos não newtonianos. Aí veja, essa equação aqui, aí aparece esse termo aqui que não tem muita importância, né? Que é da derivada material, que eu não comentei. E se eu pegar o divergente em coordenadas cilíndricas, ele vai ter essa forma, considerando os outros elementos zero, e o gradiente de pressão vai ter essa forma aqui, considerando os outros elementos zero. Veja, na direção radial, que essa primeira direção é R, né? Aqui está marcado, a sequência é R, θ, Z. Esse primeiro elemento R, aqui está dizendo o seguinte, que vai ter uma diferença de pressão no cilindro em função do raio. Esse segundo elemento aqui, tal de RZ, não sei porque eu mantive ele é zero, mas está dizendo que não tem... Isso aqui vai ser zero, não sei porque eu mantive ele. Opa, RZ? Zeta. Isso aqui eu estou em dúvida. RZ ou Zeta? Aí eu teria que olhar depois. E a pressão em Z também seria função da tensão normal. Acho que aqui é Zeta. Deixa eu ver no próximo slide. É Zeta. Beleza. Então, veja, eu preciso resolver essa equação aqui agora. Essas três equações. A diferença de pressão radial tem em qualquer escoamento. Eu vi que vocês fizeram aí... como é que é? Levantaram sobrancelhas quando eu falei que tinha diferença de pressão radial. Mas vamos... Deixa eu mostrar aqui a vocês. Ver aqui... Em qualquer escoamento tem, não precisa nem ser newtoniano. Vou ver se eu acho aqui. For thinking physical. Veja,
Quando um disco gira, tem diferença de pressão. Ver se ele vai botar aqui. Pronto, aqui, ó. Aí veja, disco parado com fluido, certo? Tem um pouquinho de pressão que é igual à altura da coluna do fluido. Todo mundo concorda com isso? Isso, tá certo. Ele vai botar o disco para girar. Deixa ele parar aí o disco. Tá vendo que enquanto girou, a pressão subiu? Né? É contraintuitivo, mas é a realidade. Aí ele está explicando que a pressão, na verdade, ela é ρV ao quadrado sobre R, não sei o quê. Né? Veja, essa é a distribuição de pressão em um disco girante. Para um fluido não newtoniano, se for um fluido newtoniano, vai ser diferente. Aí é importante que meça para saber as tensões normais. O reômetro mede a força resultante, ele consegue estimar as pressões normais. Naquele primeiro vídeo que a gente assistiu, a gente fez a resenha, tinha um caso parecido também, né? Não lembro. Acho que tinha que Sim. ir pro Sim, que é logaritmo, né? A distribuição. Que também fica ao contrário, podia ficar no centro. Se for no newtoniano, muda direto, muda tudo. Uhum. Não newtoniano, exato, pode ficar menor no centro, por isso que o fluido sobe. Quando na agitação, aquele efeito Heisenberg, lembra que o fluido sobe pela haste? Se ele está subindo pela haste, é a pressão menor ali na haste. O que movimenta fluido? Gravidade, tensão de cisalhamento, pressão. É isso. Gravidade, tensão de cisalhamento e pressão. Em termos práticos, o que é isso? O que pode ser? O fluido se movimenta pela gravidade, diferença de pressão. Aí a tensão é uma superfície se movendo pela outra, que é o caso do reômetro, que tem uma superfície movendo e aí carregando o reômetro. Isso aqui é bem contraintuitivo, né? É um resultado muito legal, eu acho assim. Vamos voltar. Então, veja, existe uma diferença de pressão aqui com raio, né? Com o ângulo não tem, dp de θ, que é uniforme, né? E vai ter aqui está faltando o termo da gravidade, né? Não sei que eu não coloquei. Na reologia, a gente normalmente não leva em conta a gravidade, porque o efeito é muito pequeno comparado aos outros efeitos. Por exemplo, você tem a coluna de fluido de 1 milímetro. A variação de pressão hidrostática, apesar de existir, ela é desprezível, certo? Por isso que eu não coloquei aqui, mas aqui tem um Roger. É um Roger e aqui também vai ter um Roger. Aí, beleza. Eu vou resolver essa equação aqui agora. Não é só... Eu preciso resolver todas. Eu estou em maus lençóis. Mas eu vou resolver por agora a tensão de cisalhamento, que é a única tensão cisalhante relevante. Aí, o que eu sei dessa equação? Que a tensão de cisalhamento ela é constante com Z, né? É isso que está me dizendo. Ela não varia com Z. Concorda?
Concorda, Camila? Sim. Eu só fiquei confusa da pressão com teta, que é 0, né? É zero, Agora, é zero. eu ainda não caiu a ficha, por Não, quê? o teto é o ângulo. Ela é simétrico. O disco é simétrico, Ah, tá. né? Uhum. Então, em 90 graus é igual a 180 graus, que é igual a 270 graus. Certo. Certo? Uhum. A pressão ela varia com R, mas não varia com θ. θ ela é simétrica. Entendi. Aí, beleza. Aí, dessa equação aqui da tensão de cisalhamento, eu obtenho que essa tensão não varia com Z. Ela não varia com Z, mas ela varia com R. Concorda? Tudo varia com R. À medida que a gente vai andando na direção externa do disco, a velocidade linear muda e tudo muda. Certo? E aí, vem o nosso... Beleza, eu posso definir a tensão de cisalhamento, função do raio, desculpa, a taxa de cisalhamento, função do raio, e a tensão de cisalhamento, função do raio. Só que os dois variam. Então, é como no capilar. Eu vou ter que escolher um lugar que eu vou tomar como referência da tensão de cisalhamento, já que elas variam ao longo do raio. No capilar, eu peguei o que é a parede. Certo? E aqui também eu vou pegar a parede. Né? Porque eu preciso, para calcular a viscosidade, eu preciso pegar um ponto fixo, um lugar que a tensão seja constante e a taxa seja constante, e conhecidos. Aí o que eu vou fazer? Agora aqui muda um pouco, né? Mas vocês já fizeram isso. O torque, o reômetro só vê torque, torque e posição, não quer saber do resto. O reômetro vê a posição da haste, né? Que é uma haste girando, né? Vou botar assim, a haste, ele vê a posição, que meu dedo, ele sabe essa posição, e ele mede também o torque, certo? Na verdade, ele impõe um e mede outro. Se ele impõe um torque, ele mede a posição. Se ele impõe a posição, ele mede o torque. Então, o torque total, se eu pegar um elemento... Vou ter que pegar um elemento de fluido, por quê? Porque a tensão varia com R. Então, o torque total, ou melhor, o torque em um raio aqui fixo, pequeno, de torque, vai ser igual a tensão de cisalhamento vezes dA, vezes o braço de alavanca, que o povo chama, né? R. Então, o torque vai ser a integral de 0 a Rzão, de 0 a Rzão, do torque, que é função do raio, da tensão de cisalhamento, aqui é Zθ, que é função do raio, na parede do disco, certo? Que multiplica meu elemento de área, 2πr dr, vezes o braço de alavanca. E eu vou ter que resolver essa integral. Aí, para resolver essa integral, eu substituo a expressão da viscosidade aqui. Essa aqui, né? Que a tensão ela é igual a... Opa! A viscosidade é igual a tensão dividido pela taxa de cisalhamento. Então, eu incluo aqui a taxa de cisalhamento, né, no lugar da tensão, que é a mesma coisa que Rabinovitz fez, só que ele fez para o tubo. E o balanço era outro. Agora eu estou fazendo um balanço de torque.
Aí eu vou escolher um ponto para o raio, para eu saber a tensão e a taxa. E eu vou escolher que ponto? Eu vou escolher o raio do disco, a ponta do disco. Certo? E eu vou poder escrever, veja, em qualquer ponto, a taxa de cisalhamento tem essa forma. Então, a taxa de cisalhamento na ponta do disco, ela é igual ômega Rzão H. Então, eu posso usar essa expressão aqui da seguinte forma, que a taxa de cisalhamento em qualquer ponto é igual a taxa de cisalhamento no raio, que multiplica R sobre Rzão. Certo? Só estou manipulando essas expressões. Então, beleza. Agora eu trago isso aqui para dentro do torque. E eu mudo a variável de integração de R para gama ponto. É o procedimento de Rabinovich, só que feito para disco. E aí, beleza, o que Rabinovich fez com a sacada dele? Ele derivou essa integral em relação à taxa de cisalhamento na extremidade do disco. Que é exatamente o que a gente fez nas últimas aulas. Deixa eu só pegar aqui Rabinovich. Aqui ele fez em relação à vazão. E veja, aqui ele derivou em relação à tensão. Não, ele deriva em relação... aqui ele derivou a tensão e lá a gente está derivando em relação à taxa de cisalhamento. Mas é a mesma coisa que ele fez, é o mesmo procedimento. Veja, derivou em relação à taxa de cisalhamento na pontinha do disco. E aí, beleza, essa derivada aqui é trivial, que é a derivada de uma potência que vai aparecer 3 taxas de cisalhamento vezes derivada de alguma coisa que multiplica essa taxa de cisalhamento na beira do disco ao cubo é igual a 3 vezes a taxa de cisalhamento na beira do disco ao quadrado, trivial. Essa aqui não é trivial. Aqui a gente vai ter que usar a regra de Leibniz. Por quê? Porque a gente está derivando em relação ao integral que tem a variável no integrando, no limite de integração, desculpa. E a gente vai fazer essa derivada. Aí, se a gente fizer o mesmo procedimento, né, usar essa equação aqui, usar a equação de Leibniz, que é essa aqui, que a derivada da integral é a função avaliada no primeiro limite de integração, que é 0, então vai ser tudo 0, menos a função avaliada no segundo limite de integração, né? Na verdade vai ser esse termo aqui, mais a derivada para dentro da integral. Certo? A gente deriva aqui o seguinte, a gente avalia essa função no primeiro limite de integração, avalia essa função no segundo limite de integração e depois traz a derivada para dentro da integral. Foi o que a gente fez na última aula. E aí a gente vai obter com o mesmo procedimento. Tiramos a derivada, vamos... alguns termos vão ser 0, não sei o quê. E aí a gente vai ficar com a função da viscosidade
da viscosidade, não, da taxa de cisalhamento no limite, na beirada do disco e do torque. E aqui a gente tem a equação de Rabinovich para a viscosidade obtida pela geometria placa a placa, que é da mesma forma da equação que a gente obteve, que vai ser o seguinte: a viscosidade na beira da placa, ela vai ser igual. Essa razão aqui, isso aqui é a tensão de cisalhamento Zteto. Aí vou chamar a linha. Para fluido newtoniano, foi a que vocês calcularam no exercício, na beira da placa, dividido pela taxa de cisalhamento na beira da placa. Isso aqui é para newtoniano. Mais a correção de Rabinovich, que é isso aqui. Com a sua cabeça, Luísio? Mau sinal. Não. Tranquilo. Então, veja, quando vocês calcularam lá a viscosidade de um fluido para placa a placa, vocês obtiveram essa expressão aqui, que é se o fluido fosse newtoniano. Mas se o fluido não for newtoniano, aí vocês têm que usar a correção de Rabinovich. Aí vale uma coisa que é extremamente importante. O reômetro, quando ele calcula a viscosidade, para a geometria placa a placa, ele não usa a correção de Rabinovich. É obrigação do usuário usar a condição de Rabinovich para placa a placa. Ver se o efeito de não newtoniano é importante, pode ser que não seja. Inclusive, quando um cara, assim, um reologista, você pede uma medida para ele de uma viscosidade de um polímero, precisa ser feita placa a placa, porque a temperatura é muito alta. Primeiro, ele não te reporta a viscosidade, ele vai te dar uma curva do torque com a velocidade angular. É o que ele te dá, o resto se vira. Porque todo o resto depende de hipóteses. Certo? Se ele te dá o torque e a velocidade angular, veja, a taxa de cisalhamento na parede, você sabe quanto é que é. Na pontinha do disco, você sabe, vai ser gama R, como é que é? Isso aqui, né? É gama R sobre H. Então, se ele te der o torque e a velocidade angular, você pode calcular esses termos aqui. Então, você calcula a viscosidade. Por que ele não te dá essas coisas? Porque envolve hipóteses, né? Por exemplo, a distância que você vai usar para calcular essa derivada, quantos pontos você vai usar. Você vai usar 3 pontos, 2 pontos, 4 pontos. Por isso que o reologista, você fala, quero uma medida da comportamento, você fala, aparece muito no laboratório, né? Eu quero a reologia de tal material. Se você der para um reologista e falar que é a reologia estacionária, que é o que a gente está estudando aí, ele vai te dar um gráfico de torque por velocidade angular. E está certo. É isso que é a medida do reômetro. Ele vai te dizer a geometria, medindo a geometria placa a placa de 10 milímetros, o raio da placa. O torque é essa curva, a velocidade angular é essa curva com a velocidade angular, o torque. E aí você faz o resto. Beleza? Eu queria aproveitar e fazer uma pergunta aí nesse ponto da última linha. Ele vai te dar o gap, né? Você precisa do gap, porque você precisa do H. Ele vai te dar o gap também.
Beleza, pode dizer, Luiz. Não, na última lista tinha um exercício aí que tinha que aplicar a correção de Rabinovich e fazer o cálculo, né? Calcular a viscosidade real e a tensão real. Aí eu até já entreguei a lista e vou aproveitar o prazo depois, se puder, eu vou buscar ela de volta, vou reenviar. Mas quando chegou nesse ponto, eu fiquei com um pouco de dúvida, e aí eu calculei esse fator de correção pegando igual tá aí. Peguei cada par de pontos e calculei o delta Y sobre delta X. É isso mesmo? Pode fazer assim também. Tá. Mas não é delta Y, né? É delta do LN. Não, delta do LN. Eu plotei, fiz o duplo, Pode fazer. logaritmo e peguei e dividi um pelo outro aí. Pode fazer. Isso aí depende do nível de sofisticação matemática disponível, né? Obviamente que na lista de exercícios a gente não vai. Tá bom. Porque você pode, se você, por exemplo, aqui, ó, você pode pegar finite. Você fez uma diferença finita, que a gente chama, não é verdade? Você pode fazer uma diferença finita central. E aí tem vários outros algoritmos, né? Mas finite diferença. Você fez essa aqui, que é um menos o outro dividido pela distância. Mas você pode fazer essa segunda derivada. Deixa eu pegar no Google que eu uso esse finite. Vou pegar no Wikipedia mesmo. Aí tem a derivada, pau, de alta ordem. Será que não tem a central? Tem vários algoritmos de diferenças finitas. Aqui, veja. Você pode pegar, em vez de você pegar o ponto, o delta, você pode pegar 2 pontos para trás. Você escolhe o ponto no meio, você quer, e pega o anterior e o posterior. Esse é um esquema de diferença finita central. E tem vários, né? Você pode se sofisticar o tanto que você quiser. Você pode aproximar uma parábola pelos 3 pontos e tirar a derivada da parábola, né? Tem vários métodos de fazer isso, eu que não lembro assim de cabeça. Vou ver aqui se tem mais algum. Não, acho que tá bom. Mas senão a gente vai gastar muito tempo aqui. Beleza, obrigado. Beleza? Então, se você tiver interesse em se aprofundar nisso, você vai procurar métodos de cálculo de derivada numérica. Numerical differentiation. Você vai procurar isso aí. Beleza. Era isso aqui tudo que eu tinha de falar de placa a placa. Então, quando você faz uma medida da placa, usando a placa, o que você tem que ter em mente é que tudo que você está vendo nas tabelas é referente à borda da placa. Porque todos os cálculos são feitos em relação à borda da placa, assim como no capilar a gente faz em relação à parede do tubo. Porque a taxa e a tensão variam ponto a ponto. Então, a gente tem que escolher um ponto para fazer os cálculos da gente. E que o reômetro ele lhe fornece essa aqui. O resultado de viscosidade do reômetro é essa, que é a viscosidade de um fluido newtoniano, que provocaria a viscosidade de um fluido newtoniano que com aquela taxa de cisalhamento, que atingiria aquela taxa de cisalhamento com o torque medido. Então, a gente mede qual é a medida? Você mediu o torque e aplicou uma taxa de deformação na borda. Então,
é a viscosidade de um fluido newtoniano que, com aquela taxa de cisalhamento aplicada, necessitaria daquele torque medido. Certo? Beleza? Então, a gente vai passar para... Agora é tudo moleza aqui, né? Porque a análise do capilar é a mais difícil. A próxima geometria é cone-placa. Ela tem uma dificuldade matemática, mas a análise dela é muito mais simples do que a geometria placa-placa. Na geometria cone-placa, o cone, a parte de cima, ele tem um ângulo baixo. Então, veja, o gap varia. O gap aqui é um, o gap aqui é outro, o gap aqui é outro. E a gente, então, é um gap em função do raio, que a gente aproxima pelo ângulo da placa. O ângulo, esse ângulo aqui, θ0, multiplicado pela distância, que é como se fosse um arco de circunferência, é a medida do arco de circunferência. Como essa distância é pequenininha, na verdade, isso aqui são arcos de circunferência. Essa equação é de arco de circunferência. Então, ela está calculando isso aqui, essa equação. Mas como essa distância é pequenininha, então ela está aproximando essa altura. Certo? Certo, Luiz? Não seria a tangente de θ0 é igual o gap, que é a função do raio, dividido pelo próprio raio. Só que, se θ0 for pequeno, a tangente de θ0 é igual ao próprio θ0. É a melhor maneira de falar, eu fiz aqui por outro caminho, né? Se você pegar aqui o Excel e testar essa hipótese, para não precisar deduzir ela aqui, você pega aqui, vamos pegar um ângulo aqui, 0,1 radianos, igual tangente é o próprio 0,01. Você pegar aqui 0,02, a tangente dele é o próprio ângulo. E assim sucessivamente. O professor está bem pequenininho. Não estou conseguindo ver, não. Aí melhorou. Aqui é o ângulo em radiano. E aqui a tangente. Veja que radiano para transformar em grau é vezes 55, se eu não me engano, né? Então, aqui. Vou botar aqui 0,4. Vai ser mais rápido. Então, veja, isso aqui tá bom, não tem cone maior que 15 graus. Acho que o maior que a gente tem lá no laboratório é 4 ou 5 graus. Veja, até 15 graus a diferença é desprezível, concorda? Terceira casa decimal. Certo? Certo. Então, beleza. Concordamos com a aproximação. Fizemos isso na primeira lista também, né? Ah, verdade, bem lembrado. Sim, sim, o ângulo era bem pequeno. Aí, igual, teoricamente, falam que é 0,2, acha? O ângulo normalmente.
Exatamente, bem pequeno. Bem pequeno. Radianos, né? Sempre radianos. Aí, veja. Agora, qual sistema de coordenadas a gente vai usar? Aqui eu estou usando uma forma assim, muito rigorosa para a dedução. E para também ter uma variabilidade na dedução, que é um sistema de coordenada esférico. Não é no sistema de coordenada esférico. Eu tenho a coordenada do raio, igual eu tenho no... Mas ele anda assim, né? Segunda coordenada é o ângulo, que eu peguei como referência a vertical, θ. E a terceira coordenada é o φ, que é o giro. Certo? Então, se eu tenho aqui, eu tenho um R, θ. Aí o φ é mais difícil de pegar daqui, né? Não sei, nem sei desenhar o banana do φ, mas seria alguma coisa assim. Φ. Certo? Aí marquei aqui também no meu vetor, que é R θ φ. Certo? Aí a velocidade, ela é função se o fluido está aqui, 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 certo? Então, ela é função dessa distância R, né? Porque se fosse aqui, o fluido aqui e o fluido aqui, eles têm velocidade de diferença, apesar de estarem nessa mesma cota aí, certo? Essa distância aqui, e tem um ângulo aqui θ, né? Que é o quanto o fluido está longe dessa parede que está zero. Certo? Então, a velocidade, eu escolhi escrever ela como um R vezes θ, que é justamente essa posição aqui. Que, veja, aqui na relação de triângulo, né? Apesar de, na verdade, eu estou medindo o θ daqui. Então, aqui vou chamar de alfa. R alfa é justamente essa altura aqui, se o ângulo for pequeno, concorda? Sim? Sim. Sim. Olha, a Natane tomou uma cerveja aí e falou sim, hein? Eu tô aqui. Aí, beleza. Aí, mesma coisa. Eu estou impondo um perfil linear, né, com uma reta com duas constantes. Professor, eu só fiquei na dúvida em relação ao θ aí, porque o senhor tinha falado que tinha pegado o θ na horizontal, né? Aliás, na vertical. Aqui, na verdade, isso aqui é θ menos π sobre 2. Mas acaba que dá no mesmo. Você tem razão. Porque dá no mesmo, porque eu vou te dizer que está no mesmo. Mas você está coberta de razão, né? Eu não estou justificando o meu erro, não. Mas eu estou levantando a discussão. Porque C1 vezes θ também é uma constante. Então, ele vai influenciar, ele vai acabar compensar na hora que você calcular as constantes. Mas você está coberta de razão. Veja,
essa equação aqui. Obrigado, Natane. Traz uma coisa boa de Búzios aí para gente, né, Camila? É uma dúvida mesmo, porque eu, assim, se eu fosse fazer, eu faria pegando o teto da horizontal mesmo, né? Então, por isso que... É verdade. Eu peguei da vertical porque o livro pega na vertical. Então, eu gosto de fazer similar ao livro, para na hora de estudar não ficar dando bug. Sim, claro. Né? Mas o natural é pegar da horizontal. Também pegaria da horizontal. Aí são duas coisas, né? O disco aqui, aí eu vou desenhar ele aqui embaixo. A placa inferior, ela está aqui, nessa posição, certo? O ângulo dela, θ é π sobre 2. Certo? Concorda, Camila? Então, a velocidade do fluido em qualquer R no ângulo π sobre 2 é igual a zero, porque ele tem contato com a placa. Então, beleza. Então, daqui eu tenho uma condição, eu preciso de duas condições. Eu posso tirar C1 ou... E a segunda condição é, nesse ângulo daqui, inclinado, aqui é θ0, e esse ângulo daqui para cá é π sobre 2. Então, a placa de cima, o cone, desculpa, o ângulo do cone é θ igual a π sobre 2 menos θ0. Vocês concordam com isso aí? Ou não? Se não concordar, eu faço um desenho mais... Sim. Sim? Então, beleza. Esse θ0 é como referência à placa de baixo, né? Exato. Exato. Só que aqui não é zero, não. Isso aqui é igual à velocidade da placa. De cima. Se eu não me engano, é essa aqui. Aqui em contato com a placa de cima, o fluido vai ter a velocidade da placa de cima, concorda? Então, com essas duas condições, eu posso calcular C1 e C2 e a velocidade do fluido entre as placas é dada por essa expressão. Estava tentando botar uma corzinha aqui, mas esqueci como é que faz. Aqui. Certo? Então, beleza. É só argumento geométrico. Por que é só argumento geométrico? Porque a gente admitiu que o perfil de velocidade é linear. Então, essa admissão é justificada, porque a distância é muito pequena entre as placas, ou o cone, certo? Aqui na ponta do cone, a distância é da ordem de micra. Sei lá, 100 micra, alguma coisa assim. Então, beleza. Com a velocidade, eu posso calcular meu gradiente de velocidade, que é o que importa. Eu tenho a velocidade, eu tenho a expressão para cá, que é essa expressão aqui. Então, eu posso pegar meu gradiente de velocidade e calcular. E a mesma coisa, eu vou na tabela de coordenadas cilíndricas, cilíndrico que é esférica, olho qual é a expressão para o gradiente de velocidade, para o gradiente em coordenadas cilíndricas. Pode só até olhar na internet. Cylindrical coordinates gradients. Cilíndrico é esférico. Apareceu tudo esférico, eu estava vendo aqui, apareceu tudo cilíndrico.
Aí eu olho aqui. Só que está aparecendo para escalar. Gradiente. Aí pega alpha vector. Fields. Spherical coordinates. Não está tão fácil assim de achar quando eu imaginei. Seno. Mas aqui no apêndice do livro tem, né? Deixa eu pegar no Google. Pronto, essa matriz aqui. Certo? Aí, só que esse azão é o nosso V. Aí, veja que o gradiente nada mais é um tensor, que isso aqui é um tensor, uma forma de ordenar uma lista, né? Essa é a lista. Então, veja, por exemplo, esse primeiro termo, a derivada de V em direção a R, a derivada em relação a R da componente R da velocidade. Professor, você pode aumentar um pouquinho? A componente R da velocidade é 0. Certo? Aí você pode olhar aqui naquele livro Understanding Rheology, que eu não sei cadê. Aí não sei se tem no PDF, mas essas derivadas estão no apêndice. Apêndice C. Na tabela, coordenadas esféricas, tabela C4. É exatamente isso aí, mas é exatamente essa derivada aqui. Certo? Essa tabela aqui. Beleza. Aí, veja, de novo, o tensor taxa de cisalhamento, ele só tem 2 componentes, diferente de 0. Por que isso? Por causa, obviamente, da forma da equação e porque a exigência reológica, que somente uma velocidade exista. E aí é o mesmo procedimento. Eu vou calcular a magnitude desse tensor, que é eu pegar cada termo, multiplicar por ele mesmo e ir somando até o final, né? Então, aqui vai aparecer ômega ao quadrado, teta zero ao quadrado, e aqui ômega ao quadrado, teta zero ao quadrado. Quando eu somar, vai dar 2 ômega, teta zero ao quadrado, tanto quadrado, mas beleza. Né? Aqui vai ficar essa soma aqui, termo a termo, vai ficar 2 ômega ao quadrado, teta zero ao quadrado. Se eu dividir por 2 e tirar a raiz, a magnitude do tensor taxa de cisalhamento é dada por essa expressão. Aí veja que interessante, a taxa de cisalhamento ela não depende do raio. Por causa do ângulo. Eu escolhi um ângulo pequeno, tal que a taxa de cisalhamento não depende do raio. Isso aqui eu fiz errado, né? Aqui tem que ter, é diferente de 0.
Eu não sei porque eu botei igual a zero. Aí, X. São 3 números diferentes. Aí agora, que beleza, eu vou calcular a viscosidade e a taxa de cisalhamento, a tensão de cisalhamento é uniforme. Fala, Luiz. Não depender do raio é justamente a vantagem de usar o cone placa para fluido não newtoniano quando comparado com placa-placa, não é isso? Exatamente. Tá. Exatamente. Se você, sempre que possível, usa cone placa. Aí, beleza, essa expressão aqui não depende do raio, eu nem preciso daquela correção de Rabinovich. Eu mando brasa. Eu calculo o torque de novo, da mesma forma que vocês calcularam no exercício. E o torque vai ser dado simplesmente por essa integral, que vai ser 3 vezes o torque dividido por 2 vezes pi r ao cubo. Então, para cone placa, a viscosidade... Veja, a viscosidade aqui ela não depende de ninguém. Então, para uma determinada velocidade de rotação, não depende do raio. Porque ele é completamente uniforme em toda a geometria. Veja, a cone-placa, a placa-placa, ela é uma geometria com um problema, né? Porque se a viscosidade é função da taxa de cisalhamento ou da tensão de cisalhamento, e ela varia ao longo da placa-placa, significa que você, em uma medida, você tem fluidos de várias viscosidades na sua placa-placa. E aí, desses fluidos de várias viscosidades, você escolheu o fluido da borda. Certo? A cone-placa não. Todo mundo tem a mesma taxa de cisalhamento. E você pode obter uma medida mais confiável, né? Que é como se todos eles tivessem, mesmo que seja não newtoniano, todo mundo tá na mesma viscosidade. Finalmente, cilindros concêntricos. Cilindro concêntrico é mais fácil da gente avaliar. Aqui é muito interessante, né? Esse fluido aqui em cima, ele não tem nenhuma parede em cima dele, então ele está rodando com a velocidade do cilindro. Não tem uma parede freando ele, então ele não contribui para o torque. É um movimento de corpo rígido. Por exemplo, quando você põe um fluido e não tem nenhuma... e o recipiente se move, e não tem nada ali que segure ele, outra parede que segure ele fica um movimento que a gente chama de corpo rígido. Vou mostrar a você aqui. Tem um que é muito bonito. Esse aqui, né? Vocês devem ter visto em mecânica dos fluidos, quando um recipiente se move e aí em cima você tem ar, né? O ar, ele é uma interface líquido-gás, ele não é interface capaz de cisalhar o líquido. Né? Porque a parede, ela cisalha o líquido, ela deforma o líquido. Quando você move aqui embaixo, em cima está parada, cisalha. Mas quando você pega o copo aqui com água e move o copo, a água move junto. É um movimento de corpo rígido. Agora, se você coloca uma colher aqui em cima na interface, você começa a cisalhar o líquido. Concorda? Aqui é um movimento de corpo rígido. A interface é como se fosse o copo girando, o bob do reômetro girando e o fluido em cima na interface líquido-gás. Veja que o fluido não se move.
O fluido não o fluido se move na velocidade do aquário aí, né? Não há cisalhamento. É um movimento que a gente chama de corpo rígido. Deixa eu começar aqui para provar a vocês que é fluido. Não dá nem para provar, né? Mas aqui ele já começa inclinado, né? Mas aqui com o aquário, eu não sei o que ele quer fazer com esses peixes. Aí ele começa a rodar. Os peixes ficam no campo de velocidade, né? Muito interessante. Veja, o peixe aqui, quando ele quer vir para cá, ele consegue nada com força, só que aqui, quando ele entra no de aceleração centrífuga, ele é jogado. Presta atenção, muito legal, nunca tinha prestado atenção nisso, não. Aí, veja, vou botar aqui. Ó, o peixe sendo jogado aqui. Só que equilibrou, né? Foi tudo esse aqui, andando igual um louco. Opa! É interessante. Opa! Tá vendo esse aqui? Eu não consegui observar, não. Me distraí com um monte de peixe. Alguns, só que parece que tem que ver o gradiente de velocidade, né? Deixa eu ver se escolhe um aqui. Opa! Passou um aí voando. Esse aqui, vamos voltar esse aqui um pouquinho. Presta atenção, acho que é nesse aqui, ó. Não, não tá. Peraí, deixa eu ver se eu acho um aqui. Começa a acelerar, acelerar. Tem que calcular o gradiente de tensão, de pressão aí para ver. Veja. Acho que não é essa. Esse aqui está parado, né? Vamos ver esse aqui, o que acontece com esse aqui. Opa! Esse aqui parece que pegou uma linha de pressão, tá vendo? Vou voltar ele. Esse aqui parece que pega uma linha de mesma pressão e ele nada super rápido. Ó, é ele? Vamos ver se é ele. Perdi o peixe. Não, tem que ser um que pegue uma linha de mesma pressão. Opa, ele aí. Voltar um pouquinho. Esse aqui, ó. Esse pega uma linha de mesma pressão. Vem como ele nada rápido? Consegui. É difícil, né? Porque você tem que achar um peixe que está na linha de mesma pressão. Um monte de peixe ali. E no meio, tem alguns, quando vai passar no meio, parece que eles estão enfrentando, como se estivesse passando por um plástico, né? Alguma coisa empurrando eles. Uma resistência, né? Uma resistência. Bem legal. Vamos lá. Então, veja, cilindro concêntrico. A gente está interessado nessa resistência aqui do lado. Aqui embaixo a gente vai usar o cilindro que tem essa protuberância, então quando você coloca, faz um bolsão de ar aqui, então não tem contato do fluido aqui. E aqui em cima está em movimento de corpo rígido. Certo? É claro que tem uma influenciazinha aqui no canto, mas é pequena. Aí veja, esse escoamento é exatamente igual ao escoamento da placa paralela plana, que foi o exemplo 0 do curso. Vamos supor que o cilindro interno tem raio R e o cilindro externo tem um raio
que é K maior que 1 vezes R. Certo? Então, o fluido está nesse espaço aqui, entre R e KR. Que é R menos KR, é o H, que é o gap. Beleza? Ou não? Sim, Camila? Então, aqui, se a gente tivesse olhando, é como se a gente expandisse aquele... Isso aqui é R. E aqui, K vezes R. A gente está admitindo as duas configurações de reômetro existem, que é a configuração que o copo roda e a que o cilindro interno roda. A gente aí, por algum motivo, admitiu que o cilindro externo está rodando e o cilindro interno está parado. Essa configuração chama de coete, quando o cilindro externo roda. E é o reômetro mais avançado que tem, esse com a configuração de coete. Você tem o motor que roda embaixo, separado do medidor. Hein, professor, na indústria de petróleo, né, na parte de fluido de perfuração, eles usam esse reômetro, que é reômetro fan. Tem esse fan também. Exatamente, que tem essa configuração de cilindro concêntrico. Sim. É um reômetro hiper famoso esse fan também. Eu trabalhei com ele uma vez. Foi legal. É bem legal. Aonde foi que você trabalhou? Eu fazia análise de fluido de perfuração, né, para uma empresa que desenvolvia aditivos. Acho que era Prima Química, se não me engano. Há muito tempo atrás. Muito tempo. Legal. Tem lá o Alex, que trabalhou com a gente, foi engenheiro do nosso laboratório há muito tempo, que ele é especialista em fluido de perfuração. Está na Baker de novo. Então, beleza. É a mesma coisa, né? A placa de baixo com velocidade igual a zero, placa de cima, agora em vez de ser velocidade VR, qualquer, né, a gente tem a velocidade angular. É a velocidade angular do cilindro externo, multiplicado pela distância do centro. A gente chamou KR. Concorda com isso aí? Aí, beleza, mesma coisa. Admite perfil linear, que nesse caso pode não ser uma hipótese tão boa, porque o gap aí já é um pouco maior do que na placa e no cone placa. Mas normalmente ninguém, pelo menos que eu saiba, as pessoas não corrigem para isso normalmente. E aí eu posso calcular a velocidade aqui no interior do fluido, sabendo a velocidade nesses dois pontos. Vou passar uma reta. E a velocidade no interior do fluido é dada por essa expressão. Aí, veja, daqui já dá para tirar. A única tensão relevante é a tensão que o cilindro, né? O ângulo é uma superfície R, porque o vetor normal a ele é R, e ele está girando na direção θ, então vai ser um tal de R θ, e um V de R θ, d rho dV, d rho dθ, que é, d rho dθ, d rho dV θ, d rho de R, que vai ser relevante. Certo? Essa matriz aqui, um monte de termo vai ser igual a zero. Aí, mesma coisa. A gente calculou o perfil de velocidade. Aí, aqui eu já somei, né? Mas o único termo que não é zero é esse termo aqui, que é o d rho de... esse termo aqui, d rho de V θ, d rho de R. Esse termo aqui, por exemplo. Aí, beleza. Quando eu somar aqui, eu vou ficar com essa matriz. Aí eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar
o tensor, tensão, taxa de cisalhamento, está aqui. Vou multiplicar termo a termo, vou somar, dividir por 2 e tirar a raiz para ter a magnitude da taxa de cisalhamento, que vai ser esse termo aqui. Veja, no cilindro concêntrico também a taxa de cisalhamento não depende do raio. Então, não tem as complicações do placa a placa. Aí a mesma coisa, como é que eu calculo a viscosidade? Tal de R θ, que é uniforme, dividido pela tensão pela taxa de R θ, que também é uniforme. Aí eu integro exatamente da maneira que vocês fizeram para fluido newtoniano e obtenho a viscosidade. Veja, a aproximação de fluido newtoniano, em cada medida, é como se o fluido fosse newtoniano. Não sei se vocês conseguem ver isso. Porque em cada medida, para cada medida, isso aqui é válido. Então, é como se eu pegasse a expressão de fluido newtoniano para cada medida. Mas, em cada medida, eu vario a velocidade de rotação. Então, a viscosidade muda também. Certo? Beleza? Então, essas são as 3 geometrias rotacionais mais importantes. Depois da gente fazer detalhadamente para reômetro capilar, acho que não tem grandes dificuldades, né? Aí, veja, quais são os problemas, né? Agora a gente vai falar dos problemas. Uma que dá problema muito é quando o copo gira ou o cilindro gira com muita velocidade. Tem até um número adimensional, que é o número de Taylor, para medir isso. Quando o copo gira na velocidade muito grande, isso aqui é um cilindro concêntrico gigante e transparente. Veja, aparecem padrões aqui de escoamento, digamos, não laminares, né? São essas zonas de recirculação. Então, a velocidade ela não é só uma velocidade vθ. Existe um componente Z que ela está descendo aqui girando. Concorda? Para descrever esse padrão de velocidade aqui, você não pode escrever ele como vθ. Provavelmente você precisa de um padrão em 3 dimensões. Então, você está violando a condição da medida reológica, que a velocidade ela tem que tomar a forma. Chegar aqui é 0, 0, taxa de cisalhamento vezes a posição aí, né? Seria R, Z, θ. Certo? Está violando essa condição que você precisa de 2 elementos zero, que você só tem a velocidade de uma direção. Então, sua medida está equivocada. Porque quando você for fazer a divisão, primeiro que o torque não é só esse, né? A equação do torque não vai ser T de zθ. Mas aqui você deveria levar em consideração outras tensões de cisalhamento e aqui embaixo outras taxas de cisalhamento. Aquela matriz, ela deixa de ter aquele tanto de zero, aparecem vários números que tem que ser levado em consideração. Então, essa conta que faz está errada. Então, beleza. Como é que resolve isso? Não tem solução. Se formar esses vórtices, você está com problema. Como é que eu sei se vai formar vórtice ou não? Aí vocês têm que procurar um número, né? É Taylor Number. Eu vou mandar Taylor Number. Eu até olhei aqui, plate, pode ser. Reology.
É chamado a instabilidade, né? Também instabilidade de Taylor, e o cara está fazendo... Só que ele não... Ok. O Taylor number é o raio do diâmetro. Vou até copiar isso aqui, botar ali, depois eu coloco na transparência. É o raio do diâmetro interno vezes a densidade do fluido, vezes a velocidade de rotação, dividido pela estimativa de viscosidade ao quadrado, né? Vezes o cubo da diferença de tamanho entre os dois copos. E tem um valor crítico, né? Igual todo número adimensional tem um valor crítico, e a ordem do valor crítico é da ordem de 1500. Né? Obviamente é 1695, mas você não vai fazer um experimento a 1694, né? Você vai usar isso como estimativa e ficar o mais longe dele que você puder. Deixa eu até copiar aqui esse... Depois eu coloco. Deixa eu ver se eu entendi. Aí, se a gente chegar num número próximo a esse, então a gente está com problema, que a gente está com vórtice. Exatamente. Tá. Aí, nesse caso, o ideal seria refazer o experimento, né, a medida, usando uma velocidade angular menor, é isso? Exatamente. Ou uma outra geometria, se for possível. Certo? Certo. Aqui está o sumário das coisas que a gente estudou, né? Os vários números. Veja, eu só vou... Depois vocês olham no livro. A correção de Rabinovich, ela só é usada para placa paralela e reômetro capilar. Certo? É só para levar em consideração. As outras são calculadas igual a fluido newtoniano. São as mesmas expressões que vocês derivaram. Não quer dizer que o fluido é newtoniano, mas naquela condição de rotação fixa, o fluido ele tem uma viscosidade só. Então você pode usar essa expressão. Né? A viscosidade é a razão entre a taxa de cisalhamento e a tensão de cisalhamento. Se tudo está fixo, beleza. Aí o que pode dar errado, né? Nessas medidas, você pode ter um torque fora da faixa. Isso é moleza, porque o reômetro ele coloca em vermelho ou amarelo as cores que estão fora da faixa. Isso o Tiago vai dar uma aula só disso aqui, mas só para dar uma ideia a vocês. Efeito de inércia, a gente vai falar depois. Veja, a cilindro concêntrico tem muito efeito de inércia para medida dinâmica, quando você precisa acelerar o cilindro. Para acelerar o cilindro e o fluido, né? Você vai acelerar o cilindro e o fluido, mas você quer medir o fluido. Então, se o cilindro for difícil de acelerar, você está com problema com a placa, né? Escoamento secundário, que foi isso que a gente viu. Né? Você falou um nome diferente, Camila, que foi muito bom. Vórtices, né? Não sei o que você falou. Escorregamento também é um problema para a gente, né? Porque em tudo que a gente fez aí, a gente falou que a velocidade na superfície imóvel é 0. Colocar pouca amostra transbordando, isso aí eu vou dar um material também. Instabilidade na amostra, isso é muito comum em emulsão. A gente trabalha muito no laboratório. A emulsão, ela está viva. Ela está coalescendo, as gotas estão envelhecendo, que a gente chama, né? Microemulsão também, Natane. Aquele efeito de Watson está ocorrendo a todo instante, você não consegue congelar uma emulsão, né? A emulsão ela é um fluido que está se modificando. E para fluido muito viscoso, a amostra pode aquecer por causa do escoamento, que é o efeito de cisalhante, né? Deixa eu ver se tem algum efeito assim. A viscosidade, ela também, entre aspas, é um atrito do fluido com ele mesmo, né? Tudo que você atrita, esquenta. Então, se você tem um fluido muito viscoso, a amostra pode aquecer
E para medida de reologia, temperatura é tudo. Né? Porque se você aumenta 10 graus, a viscosidade de um fluido pode cair 100 vezes, 50 vezes, 30 vezes. Né? Então, se você erra 5 graus, aí acabou com sua medida. Então, tem que ficar sempre de olho nisso. Aí tem aqui, eu vou passar esse... Escorregamento, ele ocorre normalmente quando ele tem uma mistura que elas têm densidade diferente, né? Na verdade, suspensão e polímero, né? E polímero. Quando o material, há um acúmulo de material, vamos dizer, quando há a suspensão de líquido na parede, que está sem se mover, e aí esse líquido é um líquido de baixa viscosidade, né? Porque você tem suspensão líquida e um monte de partículas. Então, por algum motivo, ela se acumula ali e as partículas se movem lubrificadas por aquela camada ali embaixo. Certo? É o mesmo fenômeno que a gente falou aqui nessa figura. Né? Veja isso aqui, ó, da indústria de petróleo, está saindo um tarugo aí. É o que a gente chama um semissólido, né? Isso aqui vai para um reômetro, a gente mede as propriedades dele, né? Viscosidade, eventualmente, tensão de escoamento, né? É um semissólido, ele está sendo empurrado, veja, é um tarugo que está se comportando como líquido, né? Porque você está empurrando, ele está se deformando continuamente, né? Ele está escoando. Deformando não, é melhor escoando, né? A palavra. Eu vou passar esse artigo aqui para vocês também. Aqui são os triviais, né? Se você está abaixo do torque mínimo ou abaixo da medida de deformação mínima, né? Porque a deformação ela tem um limite mínimo. Se você faz uma deformação de 1 micrômetro, você não pode esperar que o reômetro leia 1 micrômetro. Esse aqui é interessante, né? Aqui é um limite mínimo de detecção. Aí eu peguei daquele artigo, né? O cara falou, olha, o reômetro, ele mede o ângulo, né? Porque é o eixo, o quanto o eixo deforma, né? Concorda? Né? Um eixo, né? E ele pode ver, aí tem esse flash aqui, ele é um eixo. O motor tá ligado e o sensor tá ligado ao eixo. Ele vê mover 1 grau, mover 2 graus, é isso que ele mede como deformação. É a deformação angular que o reômetro mede. E mede o torque. São as duas medidas que o reômetro tem. Aí, com essa deformação angular, a gente mede a deformação. Foi 1 grau de ângulo. Então, tem lá o algoritmo dele que fala, 1 grau, essa geometria é 10 milímetros, então eu transformo 1 grau em radiano. Se essa geometria tem 10 milímetros de raio, eu multiplico por 10 milímetros e a deformação, né, vai ser 10 milímetros vezes alguma coisa em radianos que eu me movi. Certo? Certo, Luísa? Aí eu peguei aqui esse cilindro, eu peguei placa a placa, aí eu escrevi de uma forma diferente aqui, propositadamente, que é a viscosidade é uma função do torque e uma função da deformação. E aqui está essa função. Né? Que tem muitos livros que escrevem assim. Para clone placa, esse F de tal seria isso aqui, e o F de gama é isso aqui. A viscosidade mínima que o reômetro é capaz de medir é isso aqui, mínimo, torque mínimo que ele é capaz de medir. Eu coloco nessa equação, né? E aí eu posso, em um gráfico de viscosidade, não está aqui? Pode ser esse aqui. Eu posso indicar no gráfico de viscosidade a viscosidade mínima que o reômetro é capaz de medir. Essa medida aqui, né, que esse Randy fez, veja,
aqui nessa parte está abaixo do torque mínimo. Então, veja como a medida está com espalhamento. Concorda que a medida está mal? Aqui são réplicas. Aqui é a viscosidade da água, que é 1 que ele está medindo, e abaixo do torque mínimo, veja a quantidade de espalhamento que ele obteve. Certo? Aí, mas tem do outro lado, tem um torque máximo também. Só que quando você vai... Não, o torque máximo não é exatamente o problema, mas quando você tem uma velocidade muito alta de rotação, aparece os escoamentos secundários. Esse escoamento secundário, ele precisa de energia. E veja que a velocidade é mais do que você imaginou, tem outros componentes de velocidade. Então, ele está gastando energia para outras atividades. Então, o torque que o reômetro mede é o torque que ele deveria medir, mais uma correção por causa do escoamento secundário. Quanto maior o Reynolds, maior o escoamento secundário. O Reynolds, para cone placa, ele tem essa equação. Se a gente admitir que o torque que ele meça é ao redor de, no máximo, 1% maior do que o torque para o escoamento principal, ou seja, o escoamento secundário ele só está absorvendo 1% da energia. Opa, tá bom, valeu, um abraço. Aí o Reynolds máximo que você pode fazer esse experimento é da ordem de 4. E aí você pode usar essa equação aqui para calcular, né, a equação anterior. Você tem o θ, você tem o raio, você tem o Reynolds máximo e tal. Então, você pode calcular a viscosidade máxima que você pode medir naquele aparato, com aquela placa ou com aquele cilindro concêntrico, que seria essa curva aqui. Aí, veja, quando passa do limite que o reômetro pode medir bem com aquela geometria, a água, que é um fluido newtoniano, ela começa a apresentar um comportamento o que aqui? Reopético. Reopético não, como é que fala? Dilatante. Ela se comporta como um fluido dilatante. Mas a água não é dilatante. Isso aqui é um erro de medida. Né? Então, é muito comum aparecer na literatura esses dados aqui espalhados no começo e, às vezes, um comportamento dilatante que o cara até tenta explicar. Mas, normalmente, são resultados de escoamentos secundários, né? Então, tem que ter muito cuidado com esses escoamentos secundários em alta taxa de cisalhamento e, desejavelmente, fazer essa conta. Finalmente, acho que é isso, né? Os dados, hoje em dia, como eu não fazia assim, mas como eu apresentaria meus dados de reologia, seria dessa forma. Uma curva onde eu claramente digo onde é que é o mínimo do reômetro e onde eu claramente digo onde é o máximo da geometria, que ela pode ser medida. É isso. Opa, desculpa. Era para interromper a gravação.